strong. Olá, boa tarde. É sexta-feira e começou mais um Sextou com a Educação. E hoje nós estamos aqui com a professora Marta Freire Moreira, professora de Língua Portuguesa de 8º e 9º anos da Escola Manuel de Paula Serrano. Professora Marta, boa tarde, seja bem-vinda ao Sextou. Obrigada pelo convite. E a gente inicia perguntando você, conte um pouco para a gente da sua história na educação, da sua trajetória na educação. Bom, eu tenho mais de 30 anos de magistério. Durante esse tempo todo fui alfabetizadora, trabalhei muitos anos na escola de Inhaúma, com crianças pequenas, e sempre trabalhei também com o ensino médio e depois que a prefeitura perdeu o ensino médio com o ensino de 6º ao 9º ano. Sou formada em letras, especialização em literatura brasileira, já atuei em todos os segmentos da educação de Anchieta. Já trabalhei em educação infantil, educação de 1º ao 5º, 6º ao 9º, ensino médio. Acho que eu já atuei em todos os pontos. Bacana, professora. O Sextou com a Educação, ele tem como objetivo mostrar para o município de Anchieta as práticas que a gente tem dentro de sala de aula com as nossas escolas. E a gente bem sabe que ser professor é uma vocação, né? A gente é professor por vocação e o ato de educar é um sacerdócio. Marta, a gente teve esse ano a edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa e você foi uma das selecionadas em nível municipal na categoria crônica. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, como que foi esse trabalho na sua escola, com as suas turmas de 8º e 9º anos? A Olimpíada de Língua Portuguesa, ela é diferente das outras Olimpíadas, de matemática, de ciências, porque nas outras Olimpíadas a gente observa habilidades específicas de alguns alunos. Na Olimpíada de Língua Portuguesa é um processo de construção, então é um processo que o aluno vai desenvolvendo a habilidade de escrever, o hábito de escrever. Esse início foi muito difícil porque a gente ainda estava em educação remota. Nós estamos na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu participei de 3 dessas edições, né, junto com os alunos do Manuel. Já trabalhei poesia, memória literária e esse ano crônica. No início foi muito complicado, porque pelo sistema remoto o tempo era mínimo, as dificuldades eram muitas, né? Mas foi possível começar. Então trabalhamos crônica muito tempo pelo remoto, apresentando crônicas, trabalhando características, trabalhando textos maravilhosos de autores como Fernando Sabino, como Rubem Braga. E quando a gente voltou finalmente para a escola, para o presencial, a gente deu o término ao trabalho com as correções, com as interferências, e foi muito bom. A grande maioria dos alunos participou, todos eles fizeram crônicas muito interessantes, e o difícil foi selecionar os textos, né? E aí a comissão escolar selecionou os 2 melhores textos, e estavam disputando 8º e 9º, as turmas dos 9º anos foram selecionadas e a gente conseguiu entregar o trabalho. Foi um ano especialmente difícil porque a própria Olimpíada mudou muito. Antigamente, em outras edições, se premiava apenas um aluno, o trabalho era específico, voltado para o aluno. Nessa edição, eles pediram um relato do professor, então valorização de como o trabalho do professor foi feito nesse sentido. Então o professor virou foco, não só o aluno, e pediram, além de um texto selecionado, 2 textos como exemplos, mas toda a turma que participou, caso a gente siga adiante, será premiada. Então é um trabalho conjunto de construção. Então ficou assim muito interessante essa forma de trabalho da Olimpíada nesse ano. E com as Olimpíadas a gente incentiva a produção literária dos nossos alunos. E o que você percebe que isso pode mudar a vida dos nossos alunos? Em que isso muda a vida dos nossos alunos?
o aluno se sente capaz de escrever, ele deixa de ser apenas o leitor para ser o protagonista. Isso é muito importante, né? Esse ano a gente viu, assim, principalmente com a iniciativa da SEMI, de Cibele, de Marcelene, do pessoal de João Paulo, a valorização desses alunos, né? Então, quando eles foram na escola e levaram os livrinhos dos melhores textos, isso aí foi para eles o máximo. Ver o texto que eles produziram virar um livro, né? Receber uma medalha, receber um certificado de participação. Isso aí faz com que esses meninos adquiram confiança, autoestima. Então eles vão querer participar de tudo quanto é concurso agora porque eles se sentem mais capazes. Então eu digo para eles que, independente, nós estamos na reta final do concurso, ainda não sabemos se vamos adiante, se vamos passar para a etapa estadual. É difícil competir com todas as escolas do estado, mas eu já me sinto vitoriosa só por a gente ter conseguido concluir o trabalho. Porque em época de pandemia, com toda essa confusão, com as mudanças que houve, não foi fácil, mas nós fizemos. E eles, assim, estão curiosíssimos, esperando o resultado para ver se a gente segue adiante. Professor, é interessante você falar de pandemia. Pessoal, a pandemia ainda não acabou. A gente está aqui sem máscara, né? Aqui, mas a gente está cumprindo todos os protocolos de segurança, né? Temos o álcool gel, a gente estava de máscara até agora, tiramos a máscara para gravar. Professor, Passarinho nos contou que o Jornal Nacional te convidou para dar uma entrevista. E você é um exemplo de superação de professores aqui na rede, em termos de uso de tecnologia. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Na verdade, eu fui convidada para a reportagem porque no município de Anchieta eu acho que eu era uma das pessoas com menos afinidade tecnológica. Eu não tinha nem e-mail, né? Não, Facebook é uma coisa desse ano. Então eu era muito pouco afeita à tecnologia. E quando houve o apagão educacional da pandemia, a gente teve que se mover se a gente queria continuar dando aula. Então eu me agarrei a Marcelene, as meninas, para aprender, porque eu também não sabia. E foi justamente no ano que eu tinha o curso de formação para professores. Então foi uma luta, porque eu tinha que ensinar aquilo que eu não sabia, né? Então assim, foi um desafio duplo. Ensinar ao professor, que ensinar ao aluno, aprender. Assim, ainda não sou expert no assunto, não, ainda tenho muitas dificuldades. Marido e filho sofrem, porque eu vivo pegando no pé deles e pedindo ajuda. Mas estamos um passo muito além do que estávamos, né? E foi muito bom. Mas assim, na reportagem, o foco acabou sendo outro, foi a questão do vínculo. Porque na pandemia, os alunos se dispersaram, a gente perdeu o contato, e era muito necessário, além de manter eles estudando, manter o vínculo com a escola, né? Nós não perdemos, graças a Deus, nenhum aluno, mas foi muita conversa, foi muitas vezes em que eles ligavam para a gente, mandavam mensagens, não sobre a matéria, mas sobre o que eles estavam passando, sobre as coisas da vida deles, das dificuldades da pandemia. E isso aproximou muita gente. Hoje eu vejo um relacionamento na escola muito diferente, porque a gente acabou se aproximando mais do aluno, embora estivéssemos distantes. Então, isso que seria já a minha próxima pergunta. Em que isso mudou o seu pensamento enquanto professor? Por que manter esse vínculo dos alunos com a escola, mesmo em tempos remotos, é tão importante? Eu sempre defendi essa ideia de que o aluno ele tem que gostar de estar na escola. A escola tem que ser um lugar onde se gosta de estar. Então, algumas coisas são necessárias, mesmo que sejam chatas. Mas você pode preparar a sua aula de tal forma que fique menos chata, que fique mais agradável, que seja mais gostoso, né? Eu lamento muito que a gente não perceba nos olhos dos alunos maiores aquela alegria, aquele brilho que a gente percebe nos olhos dos pequenos. Parece que eles vão, à medida que eles vão estudando, a gente vai apagando essa curiosidade, né? Esse brilho, essa vontade de estar na escola. Então a gente tem que procurar mudar o discurso, a gente tem que, não dá mais para falar estude para arrumar um emprego, porque não tem emprego para todo mundo. Então a gente tem que dar outras possibilidades para ele. Estude para ser respeitado, estude para entender o seu mundo, estude para se sentir seguro para conversar sobre todos os assuntos. Então,
muda o discurso, aproxima o professor não é mais aquela pessoa que sabe tudo, é aquela pessoa que se permite errar, que conversa com os alunos, que percebe aquele aluno triste, busca e conversa. A gente acaba sendo um pouco de psicólogo, amigo, confidente, a gente mistura tudo e isso faz uma escola melhor. Podemos dizer que a pandemia humanizou a educação. Sim, eu acredito que sim. Embora a gente tenha ficado muito distante, mas talvez essa distância nos deu saudade, nos mostrou a importância de estarmos juntos. Então, eu acho que sim. Aproveitando esse gancho da pandemia, a gente sabe que você tem alguns projetos, né, em execução na escola. E um deles é a roda de leitura. Como que a roda de leitura se manteve viva durante a pandemia? Foi uma grande dificuldade. Quando a gente fechou a escola em março, os meus alunos já tinham pego o primeiro livro para a roda de leitura. E aí, como fazer? Eles com os livros lá e a gente sem ter contato. Então foi primeiro pelo WhatsApp, as propostas de leitura, e aí a gente fazia algumas chamadas de vídeo com uns, com outros, né? Muitas vezes encontrava no meio da rua para conversar sobre o livro, e a coisa foi acontecendo assim para não deixar de acontecer. Quando vieram os Meets, a gente começou a fazer algumas rodas de leitura pelo Meet, mas não é igual o presencial que a gente olha, o olho no olho é diferente, né? Tanto que a partir de julho nós voltamos ao presencial, nós já lemos 3 livros, é um ritmo muito diferente, muito mais gostoso, né? É muito importante que o nosso aluno leia, que os professores incentivem isso. Agora o professor tem que ser exemplo. Se ele não gosta de ler, se ele não lê nada, é difícil, né? O aluno ele é perspicaz, ele percebe quando o seu discurso é vazio. Então é muito importante que o professor, além de incentivar a leitura, ele mostre também que ele é um leitor. E nas rodas de leitura, a gente conversa sobre tudo. Sai coisas inimagináveis. Eles, às vezes, revelam seus problemas, suas dores. Você está falando sobre um livro sobre cyberbullying e eles desabafam, falando das vezes que eles sofreram essa coisa tão triste que é o bullying, né? E aí você tem aquele monte de desabafos e emoções na sala e você tem que trabalhar com aquilo. Então, o aluno que lê ele é diferente. Ele vai sair melhor em todas as matérias. Então eu tento conversar sempre isso com eles. Vocês vão ser diferentes, vão ser pessoas mais interessantes porque leem. Não é um trabalho fácil, a gente já encontra algumas resistências, nem todos vão se tornar leitores costumazes, mas a gente tem um grande saldo positivo de meninos que saem, são ex-alunos e leem mais que eu depois. Acabam me dando conselhos sobre leitura. Marta, Paulo Freire falava que educação não muda o mundo. Educação transforma pessoas e pessoas mudam o mundo. Você acredita que alunos que leem, que tenham esse hábito de leitura cotidiana, são alunos que estão prontos para mudar o mundo? Estão mais prontos. Eu converso sempre com eles que a literatura ela traz sensibilidade. A literatura ela ajuda o aluno a perceber significados, né? Às vezes a cultura acadêmica sozinha não consegue trazer isso. Eu sempre falo com eles que os torturadores do Holocausto eram pessoas todas estudadas, mas faltou neles sensibilidade de ver que eles estavam maltratando o ser humano. Então, quando você trabalha poesia, literatura, você puxa o aluno para um lado sensível da vida. A gente já vive com capitalismo selvagem, a gente já vive na correria de mercado, a gente já vive com tantas preocupações. Então é preciso mostrar a esse aluno um outro lado, para que ele guarde esse lado mais humano, mais amoroso, né? Isso vai tornar o mundo melhor. Sem contar que eles vão viajar sem sair do lugar, se permitir, sair da zona de conforto. Eles vão pensar muito melhor sobre as coisas, entender melhor o mundo. E quando você lê um livro, você lê história, você lê antropologia, você lê sociologia, você trabalha tudo, você conhece outras realidades, né? O último livro que eu trabalhei com os alunos foi um livro chamado Macapacarana, que mostra as realidades do Amapá, do garimpo, e a gente está conversando sobre isso, né? Então, é muito legal, eu acho que é sempre muito gostoso
é um momento especial para mim, as rodas de leituras. E trabalho também muito questão da poesia. A gente tem um concurso de declamação de poesias, porque eu acho que faz muita falta esse hábito também, né? E é lindo ver os meninos, rapazes e moças declamando poesia. É um concurso que a gente parou ano passado, que não teve como fazer mesmo. Está na 7ª edição e é sempre muito bonito, é um dia muito especial do ano. Legal. Marta, tivemos o prazer de ler o texto do Igor, Um Garoto de Praia. E eu vou te falar, eu me emocionei lendo o texto dele na avaliação da Comissão Jogadora das Olimpíadas. Foi um texto que me tocou pela qualidade da escrita dele. Você acha que essa qualidade de escrita ela está diretamente associada à cultura leitora? Com certeza. O aluno que lê, ele escreve melhor, com certeza. Embora, como eu disse para você, a Olimpíada ela é um processo de construção. O aluno não escreve pronto, não é assim. Ele escreve, aí a gente relê, a gente senta com ele, olha, isso aqui não está legal, isso aqui tem que mexer, aí ele remexe, aí ele lê para a turma, aí ele lê para o colega. É um processo de construção conjunta. Então, esse texto é escrito a muitas mãos e ele refez muitas vezes. Né? E se a gente, a Olimpíada até pediu isso, achei muito interessante. Junto com o texto final, foram versões anteriores, porque justamente eles queriam ver de onde ele partiu. Então, se você pegar o primeiro texto, ele não é tão bom como o último. Ele foi crescendo. Ele e Ana Fábia também, que também fez um texto muito bonito. E ali tem muitos outros textos, né? Porque a comissão escolar escolheu 2, mas tinham textos muito bonitos. E é uma construção. Agora, o aluno que lê, com certeza, ele tem mais facilidade. Nesse processo de construção dentro da sala de aula, o papel do professor enquanto mediador, enquanto instigador, enquanto orientador, ele para só nesse processo de construção ou ele avança os muros da escola? Ele deve avançar os muros da escola. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente gostaria de poder fazer muito mais. Eu gostaria muito de poder encaminhar alguns meninos que a gente vê que tem tanto talento, né? E às vezes a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? Todos eles gostariam de ter suas obras publicadas. Uma iniciativa que a gente faz, que é simples, mas para eles é valorosa, a gente pega todos os textos que foram produzidos, né? Que tem 2 edições. E esses textos, todos os alunos, eles viram um livro importante na biblioteca. Então, mesmo quando eles vão embora da escola, eles permanecem, os textos estão lá. O dia que eles voltarem na escola, eles vão se ler lá. Esse texto vai para a biblioteca? Isso é um livro da biblioteca. Eu passei na escola e peguei para mostrar para vocês. Então, esse aqui são todas as crônicas e memórias literárias da edição de 2019 e da 2016. Não trouxe todas, né? Então, a gente procura fazer o máximo possível para que ele se sinta autor. A gente já fez noite de autógrafos com as poesias. Então, o aluno, ele percebe que ele é importante, que ele pode, né? A gente tem que formar escritores também, não só leitores. O mundo está carente de bons escritores. Isso aí. Marta, quais os desafios que um professor de língua portuguesa enfrenta hoje, diariamente, dentro da sala de aula? Eu acho que o maior desafio não é nem a sala de aula. Porque aqui no nosso município, graças a Deus, a gente tem um número bem reduzido de alunos, então dá para trabalhar. Não é como a realidade de algumas escolas que você tem 40, 30 alunos que você não consegue nem chegar perto do seu aluno. Com um número reduzido de alunos, a gente consegue, dentro da sala de aula, trabalhar bem. O problema é levar isso tudo para casa, porque boa parte do nosso trabalho é em casa. A revisão de texto você tem que corrigir em casa. Você tem que levar para casa, aí você traz de novo, o aluno refaz, você leva para casa de novo. E aí, para professores que trabalham em vários horários, é muito complicado isso, né? Infelizmente, a nossa profissão, ela tem perdido muito na questão salarial. Então, o professor hoje ele trabalha em 2, 3 escolas. Então, para ele é muito difícil esse trabalho de levar, né? Então, eu vejo assim, que poucos professores investem nessa questão de produção de texto. Alguns porque não se afinam com isso e outros por falta de tempo mesmo. Mas eu acho fundamental, eu acho que vale a pena todo o esforço
para produzir, corrigir, acertar, sentar com o aluno, né? Isso é fundamental. Professora, a gente quer te agradecer muito a sua participação, né? Essa troca de experiência, parabenizar você também pelo excelente trabalho que você vem realizando com as suas turmas lá no Manuel de Paula Serrão e dizer que é muito importante para a gente poder contar com professores tão valiosos assim na nossa rede. E quer deixar um recado para os nossos professores? Bom, eu primeiro agradeço o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Tem muita gente boa no município fazendo trabalhos maravilhosos, né? Eu não sei quais os trabalhos que foram classificados nas outras categorias. Eu sei que na de poesia foi Baixo Congal, não sei qual foi a de memória, acho que foi Terezinha Godoy, ou Bu. Então, todos eles estão de parabéns, todos os professores que tentaram participar, que participaram, né? Eu sei que foi um ano muito difícil, mas é muito valoroso. E gostaria de pedir aos colegas invistam em leitura e não deixem que a gente, com a volta agora do presencial, não deixem que a gente perca o que a gente conquistou com tanta dificuldade, que é essa opção, essa possibilidade online. Agora vai ficar mais assim, cômodo para a gente trabalhar só no presencial, mas se a gente não usar mais a plataforma, se a gente não usar mais nada, com o tempo os nossos alunos esquecem, a gente perde tudo que a gente aprendeu. É preciso buscar formas de agora conciliar, de usar de vez em quando. Algumas escolas têm Chromebooks. A gente precisa manter esse caminho aberto, porque a gente nunca sabe quando vai ser a próxima pandemia, quando vai ser o próximo problema. Então a gente não pode perder o que a gente aprendeu com tanta dificuldade. Professor, a gente quer te presentear uma lembrancinha do Sextou, tá? Muito obrigada. Tá agradecendo a sua participação. E a você que esteve com a gente hoje, a gente agradece, né? Esse foi mais um Sextou com Educação e o próximo Sextou, o próximo entrevistado pode ser você.